tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou fazer um react aqui do vídeo do Eduardo Moreira falando mal do Bitcoin. Algumas pessoas me mandaram esse link, pô, o cara falando mal e tal. E aí eu resolvi pegar as críticas dele, dar uma analisada. E vamos dar uma olhada no vídeo aí, daqui a pouco eu comento. Ficam meio caóticas. O Bitcoin, por exemplo, na sexta, ele subiu, né? Ele segurou super bem. Por quê? Porque o pessoal forçou... Tem dois motivos. Um, o pessoal forçou muito a barra daquela de... mas o Bitcoin é um ativo real, é que nem ouro, que as pessoas vão querer ter em momento de crise. O que é uma maluquice. O ativo real, ele é exatamente o único ativo que de real não tem nada. O negócio 100% virtual. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas é isso aí. É uma pirâmide chancelada e organizada, mas é uma pirâmide esse negócio. O único motivo que faz o Bitcoin subir, o único motivo, ele nem existe esse negócio, é ter mais gente comprando, e ele vai subindo. Mas o pessoal acreditou nessa história de que ele é um ativo real, que o pessoal ia buscar, que nem busca obras de arte, que nem busca o ouro, quando tem crise, ele subiu. Essa manhã ele já tinha rompido 75 mil para baixo. Já voltou agora, tá aí em torno de uns 77 mil, tá oscilando muito. Mas ele tinha rompido já os 75 mil para baixo há muito tempo. Isso não acontece. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Beleza, pessoal, visto o vídeo, antes de tudo eu queria deixar claro que eu não vou falar mal aqui da pessoa Eduardo Moreira, apesar de discordar de uma pessoa de coisa que ele pensa, tá? Mas a minha opinião aqui é só para contrapor os argumentos dele em relação ao Bitcoin, tá? Porque ele representa boa parte aí dos economistas que falam mal do Bitcoin, então vou usar ele como exemplo. Então, não é só economista não, tem uma opção de gente de diversas áreas que fala mal de Bitcoin, e esses caras normalmente não entenderam o Bitcoin, não pararam para estudar o Bitcoin, só estão falando mal. E, detalhe, eu fui estudar um pouco aqui da história do Eduardo Moreira em relação ao Bitcoin, encontrei uma coluna dele na Exame de 2017, agosto de 2017, onde ele já dizia o seguinte, que jamais investiria em Bitcoin nos preços atuais. Ele disse que era convicto, jamais, não investiria. E na época o Bitcoin estava em torno de 4 mil dólares, ou seja, ele já dizia naquela época que era uma bolha prestes a estourar. Era questão de tempo. E corta para hoje, anos depois, ele continua repetindo as mesmas coisas. Ele continua dizendo, Bitcoin é uma pirâmide, é uma pirâmide chancelada e organizada e tal, todo emocionado, só que, pô, vamos lá, ele não fez nenhuma autocrítica, ele não parou para pensar nem um minuto o que está acontecendo, depois de tantos anos, o Bitcoin saiu de 4 mil, já foi para 100 mil, caiu agora realmente para 80 mil, 75 mil e tudo mais, mas diante desse cenário de caos que o Trump está causando, ele não parou para pensar nem um minuto. E eu acho o seguinte, é claro que ele não parou para pensar, é claro que ele não entendeu o porquê que o Bitcoin está valorizando. Sabe, mesmo ele sendo economista e engenheiro, ele tem todas as ferramentas para compreender os conceitos de criptografia simétrica, proof of work, o halving, a mineração, as atualizações da rede em consenso, a resiliência da rede, por que o sistema descentralizado é tão bom. Só que ele não se deu o trabalho para estudar a fundo esse assunto, entendeu? Então esses caras vão continuar falando mal do Bitcoin simplesmente porque não estudaram o Bitcoin. E olha, e ele não está sozinho não, é muito comum ver profissional bem sucedido em várias áreas criticando o Bitcoin sem entender do que estão falando. Alguns deles cresceram nesse sistema monetário corrompido e ou se dão bem nesse sistema de moeda fiduciária, se dão bem porque se beneficiam da impressão desenfreada de dinheiro, é aquele cara que sabe aproveitar as situações no mercado, ou às vezes é porque tem boas relações políticas, amigo de político, e aí se dá bem porque está ali próximo da impressão do dinheiro, então esse cara é o amigo do governo, é o amigo do rei, que consegue taxas boas do BNDES e tal, são aqueles caras que são os campeões nacionais, escolhidos para dar certo. Aí realmente esse cara não fala mal do sistema monetário atual, mas quem não se beneficia disso, normalmente está se questionando, tentando ver soluções, né? Só que tem pessoas que nem se beneficiam tanto assim, só que tem dificuldade de entender novas tecnologias, sabe? Sabe a minha mãe, eu vou contar um exemplo engraçado. Minha mãe, porra, quando surgiu o micro-ondas, sei lá, 30 anos atrás, ela falava mal do micro-ondas como se fosse radiação, radioativo o negócio. Parecia que era o Césio 37 lá dentro, parecia que era Chernobyl o micro-ondas, porque ela não entendia. Ela não entendia que era simplesmente ondas de curta, uma onda porra, de frequência curta, que é uma micro-onda lá que aquece a molécula de água e faz o negócio esquentar. Não tem nenhum grande mistério ali, não é nenhuma radiação absurda, mas como a pessoa é avessa à tecnologia, falava super mal de micro-ondas, só hoje em dia, depois de 30 anos já de lançar o negócio, é que ela tá usando micro-ondas e mesmo assim parece ter cheio de medo de usar micro-ondas. É muito engraçado, mas isso é muito comum, as pessoas têm resistência a novas tecnologias, né? E quando ele diz que o Bitcoin não tem nada de real, é 100% virtual, ele tá parecendo a minha mãe falando mal de micro-ondas, sabe? Tratar como negativo algo que existe digitalmente é um preconceito típico de quem ainda vive na mentalidade do século passado. Ser digital significa não ser real? Como assim? Hoje em dia, até o mercado tradicional é todo digital, até os bancos tradicionais são todo digital, o Pix é todo digital. Não tem como você regredir para um mundo todo físico agora. As pessoas vão fazer o quê? Moeda de ouro? Vão negociar moeda de ouro? Então esquece isso, digital é um mundo sim real. E além disso, quer falar de mundo real? Visita uma mineradora de Bitcoin, vai lá na Islândia, vai ver as maiores mineradoras do mundo de Bitcoin.
Olha quanta infraestrutura tem, olha quanta energia, quanto investimento físico ali, ó, é real, tudo concreto. Quanto esforço real tem ali, quanto recurso no mundo físico sendo transformado em reserva de valor. Isso é o lastro mais forte e muito mais concreto do que muita promessa de Banco Central por aí. Então, quando ele diz assim que o único motivo desse negócio continuar subindo e ter mais gente comprando, porra, ele até tem um ponto. Isso é uma lei física, uma lei econômica normal, né? Enquanto tem demanda e a oferta diminui, o preço aumenta. Então, enquanto tem demanda, esse é o ponto. Ele ignora totalmente o porquê das pessoas continuam demandando Bitcoin. Por isso é que o valor começa crescendo. Por que será? Por que será, Eduardo Moreira? Porque as pessoas continuam demandando Bitcoin. Por que será que mesmo criando milhares e milhares de criptomoedas no mercado hoje, você cada dia tem uma moeda nova e o Bitcoin continua sendo a principal moeda, a moeda que mais valoriza, a moeda que mais ganha espaço e ganha mais mercado, mesmo tendo essa concorrência absurda no mercado de criptomoeda? E são mais de 500 milhões de pessoas aí no mundo inteiro tendo criptomoeda. Isso é a estimativa que tem por aí. Tem algumas consultorias que falam que são 300 milhões. Enfim, não vou entrar nesse detalhe de número, mas o número cresce ano após ano, pessoal. Além disso, os governos já estão falando em reserva técnica de Bitcoin. As empresas, instituições grandes, até fundos de pensão estão falando em ter Bitcoin na sua carteira. Então, será que mesmo com tudo isso é maluquice? Será que considerar que o futuro, o ouro digital, o Bitcoin sendo ouro digital é maluquice? Eu acho que, na verdade, ele está sendo só arrogante e agindo como um velho que tem medo de micro-ondas. Desculpa, mas é o que parece. E no vídeo mais recente ainda, ele menciona o seguinte: o Bitcoin caiu a 75 mil, porra, coisa que não acontecia há muito tempo. Meu amigo, 75 mil era a máxima histórica até novembro de 2024. Ou seja, novembro do ano passado era a máxima histórica. Hoje, 5 meses depois, a gente voltou a cair na máxima histórica de 5 meses atrás e a gente falou que o mundo está acabando, o Bitcoin acabou. Porra, porque ele foi lá a 100 mil e voltou para 75 mil? Desculpa, mas isso é super normal num ativo que está se formando, um ativo ainda que está formando o seu mercado, um ativo totalmente centralizado, que não tem ninguém fazendo propaganda, não tem ninguém dizendo que é bom, é só uma rede se formando. Então, realmente, dizer que caiu a 75 mil e dizer que isso é um demérito, meu amigo, é só lembrar da matéria dele de 2017, o Bitcoin estava 4 mil e ele já dizia que não valia nada. Então, minha previsão para esse tipo de economista é que vai demorar ainda uns 8 anos, assim, mais uns 2 ciclos de halving, para esses caras começarem a jogar a toalha. Aí eles vão dizer que nunca foram contra, tá? Eles vão dizer só que estavam ponderando os riscos. Sabe? É porque era muito volátil na época. Mas no fundo, eles vão parecer aqueles velhos que defendem carroça no mundo que tá todo mundo usando carro elétrico. Entendeu? É aquele cara que tem medo de micro-ondas. Essa aqui vai ser a realidade. Então, pessoal, essa foi meus centavinhos aqui de opinião em relação a esse vídeo. De novo, são comentários contra essas críticas em relação ao Bitcoin. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, me mandem mais vídeos aí, que eu vou fazer uns comentários sobre as críticas que tem por aí. Valeu, um grande abraço, pessoal. Foi um prazer falar com vocês.